Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não adules o poema, aceita-o, como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te perguntam sem interesse pela resposta. Pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Sim, penetramos surdamente no reino das palavras. E eis que os poemas, eis que as redações, e isso é que nos interessa. Olá, você que está conosco, começando este novo trabalho, este curso de produção de textos de redação. E nada como começar muito bem, na companhia do texto belíssimo de Carlos Drummond de Andrade, que também teve, como você, eu, nós, dificuldades para escrever. Escrever nunca foi fácil, e não o será, porque é um desnudar, como dissemos, é um desvelar, como dizemos, e é um colocar para fora as nossas intimidades. Muitas vezes, quando alguém lê um dos nossos textos, essa pessoa ao ler conhece um pouquinho do que somos, do que pensamos, do que queremos. Por isso é tão importante escrever bem, para que alguém observe o seu texto no papel e veja, puxa, é necessário que escrevamos da melhor maneira possível. Claro que para isso há algumas técnicas. E a nossa intenção não é trabalharmos exclusivamente as técnicas, longe disso, mas demonstrarmos alguns aspectos através de textos. Vejamos esse lindo texto que só poderia ter sido escrito por uma mulher, Helena Parente Cunha. Observe a propriedade descritiva da trajetória de um casal, personificados por 2 pronomes pessoais do caso reto, ela e ele. Observe a narração de uma família, constituída pelo casal e por 5 filhos em sua plenitude. E depois, entre aspas, o desfazimento dessa família até o fim dos dias, quando ela não está mais e depois ele não está mais. Sobrou a saudade. Descrição, narração. É possível dissertar sobre o valor da família? Sem dúvida. Observe o texto. Ciclo, 1940. Ela, 1941. Ele, ela, 1942. Eles estão separados. Ele mais ela, 1943. Juntinhos. Eles, 1944. Eles mais ele, 1945. E eis que surge o fruto. Eles mais ele mais ela. Um segundo fruto, um casal para essa família em 1950. Eles, mais ele, mais ela, mais ela, mais ele, mais ele. Fábrica completa, família perfeita. 1964. 7 personagens da história. Eles, mais ele, mais ela, mais ele, mais ele, em 1970. Alguém não está mais com a família. Eles, mais ele, em 1975. Outros já não estão mais. Sobrou o caçula. Em 82, aquela história que havia começado em 44, traz novamente o casal reunido. Apenas eles. Em 1983, ele menos. Que simbologia maravilhosa de um pronome com uma simbologia, um símbolo numérico. Para os matemáticos, a subtração. Para os que gostam da área de exatas. Para nós, da área humana, que observamos a subjetividade da coisa, o ele menos significa que perdeu uma parte fundamental de si. E aí me reporto, faço aqui um dialogismo, uma inter-relação com outro dos grandes mestres da escrita, Machado de Assis. Machado, quando escreveu para Carolina, querida, deitada ao leito do derradeiro leito, né? Aqui vem e virei, trazer-te flores arrancadas desta vida. Quando Machado menciona esse trecho poético, emocionado, diz ele o seguinte, que a vida de Machado, a partir de 1904, perdeu o seu valor, pois Carolina falecera.
Da mesma forma, esse nosso personagem, conhecido apenas por ele, perde aquilo que lhe fazia ter sentido na vida. E depois, no ano seguinte, ele falece. Sim, o ciclo da vida. O ciclo se perfez ali. Podemos retirar descrição disso? Claro. A descrição se fez presente através de imagens que para nós ficaram claras em determinado momento. A clareza da família constituída, da união. A clareza dos filhos que vão nascendo. E depois a família vai se desagregando por várias maneiras. Ou porque os filhos viajaram, ou porque os filhos casaram também, constituindo as suas famílias, e assim o ciclo da existência, da célula máter da sociedade permanece, prevalece. Ou porque houve algum incidente com eles, talvez relacionado às décadas, ou especificamente àqueles anos. Olhemos para 64 e 70. Neste período de 6 anos, a família está agregada e depois desagregada. Teria sido algo relacionado ao regime militar brasileiro? A Helena, parente Cunha, pode revelar isso. Nós especulamos, observando uma descrição das coisas de forma objetiva e de forma subjetiva também. Então é importante pensarmos nisso. É uma narração? Sim. Porque há elementos sequenciais nessa narração que nos revelam exatamente a ideia de um começo, um meio e um fim. Como se estivéssemos nos deparando com um enredo linear, que é cronológico, tipicamente narrativo. Sim, há personagens, os personagens estão ali. Podemos dizer que há um foco narrativo também. A narração é em terceira pessoa, observa-se a trajetória daquela gente. E é lógico, há todo o encaminhamento de espaço e de tempo. Então a descrição e a narração existem neste poema de Helena Parente Cunha, denominado como ciclo. E a dissertação? Ela se faz presente? Sim. Em pleno século XXI, o aspecto globalizante da nossa vida, é necessário pensarmos que o século XXI nos revela a instituição da família ainda como centro das discussões e também como início de algumas dificuldades. Portanto, em nosso encontro redacional de hoje, especialmente, daqui a pouquinho, no segundo momento, olharemos para as minúcias da descrição, que é a foto com palavras. Na sequência, contar um caso, contar uma história, que é a narração. Bem, descrição. Descreva o seu ambiente neste instante. Se é uma sala de aula, se é a biblioteca, se é uma outra sala destinada a você compartilhar conosco as aulas do Projeto Eureka, descreva o ambiente. Descreva o colega que está à sua frente, ao seu lado. Descreva-se. Sim, a descrição é o ato de fotografar com palavras. Pois bem, só fotografa com palavras aquele que consegue ser minucioso. Você sabe muito bem que as fotos registram momentos. E quando a foto registra um momento histórico, nós queremos guardá-la, queremos que a foto fique o melhor possível. E muitas vezes, possivelmente você agora tem na sua carteira a foto de alguém. Pode ser da mamãe, pode ser do papai, alguém vai se... Não, papai não. Por que não? Pode ser da mamãe, do papai, pode ser do irmãozinho? Talvez. E por que não? A da figura amada. Isso, sobretudo, é interessante. Ou fotos suas que você distribua com autógrafo, sim, aí estamos exagerando. Mas, a bem da verdade, o que interessa é que a foto precisa estar nítida. Se a foto precisa estar nítida para ela ter o seu sentido, para ela ter o seu valor, a sua aplicabilidade, também o seu texto descritivo precisa ser assim, objetivamente falando, fiel ao que você está vendo. É o mais importante ao descrevermos alguma coisa. Precisamos ser fidedignos com a nossa imagem, sob pena de que o indivíduo que leia o nosso texto fique imaginando assim, mas será? Coloque dúvidas sobre isso. A descrição é o fiel retrato do que estamos vendo. Claro, há 2 alicerces aí nesse sentido, 2 ideias. A descrição objetiva e a descrição subjetiva. A sala é grande. Isso é objetivo ou subjetivo? Amigos, é totalmente subjetivo. Por que subjetivo? Porque é grande se você conhece uma sala menor. Então, a sala grande é maior do que aquela. Agora, essa sala grande, na sua opinião, pode ser menor, diante de uma outra sala bem maior. Então, a subjetividade vai muito ao encontro dos adjetivos, daquilo que qualifica.
Por sua vez, a objetividade não é essa. É você olhar a sala e dizer, a sala é quadrada, a sala é branca. Ora, mas aí alguém dirá, puxa, mas isso também é um adjetivo, isso também é uma qualidade. Sim, mas é uma qualidade mais objetiva, pois a sala tem um formato quadrado, aí podemos entender dessa forma, ela não é triangular, ela não é oval. Se assim for, teremos que descrever. E a cor dela, das paredes, isso também nos interessa. A descrição é uma mescla da objetividade com a subjetividade. Quanto melhor for a sua descrição, mais interessante será para aquele que ler. E aí você me pergunta, tá, mas a descrição pura aparece nos concursos vestibulares? Olha, há muito tempo a descrição pura não surge nos concursos vestibulares do estado do Paraná, mas ela aparece em anexo, junto, concernente com outras propostas. É o que vimos, por exemplo, agora, no mês de julho, comecinho do mês de julho, na Universidade Federal do Paraná, no litoral. Sim, das 7 propostas vigentes, a terceira trazia um quadrinho, que na verdade pedia, no enunciado, que você descrevesse, sem se reportar a Chiquinha, a autora em questão, mas sim a ideia da síndrome de Peter Pan. Eis aí a descrição. Quer dizer, a descrição que é base, sendo usada na tipologia do quadrinho. A junção do quadrinho com a descrição e, é lógico, com a interpretação. Isso é muito singular hoje quando se pensa em uma prova moderna e bastante interessante. Descrição, então, é o retrato com palavras, sendo fiel ao que vemos, objetivamente, ou imaginando algumas coisas que só nós entendemos, sendo subjetivo. Vamos a exemplos. Autorretrato. Simpático, romântico, solteiro, autodidata, poeta, socialista. Da classe 38, reservista. De outubro, 22, Rio de Janeiro. Com bossa de qualquer bom brasileiro. Possuo o sangue quente de um artista. Sou milionário em senso de humorista, mas juro que estou duro e sem dinheiro. Há quem me julgue um poeta irreverente. Mentira, é reação da burguesia, que não vive, vegeta falsamente. No mundo de doente hipocrisia, mas o meu mundo é belo e diferente. Vivo do amor ou vivo da poesia, e assim eu viverei eternamente. Se não morrer, por outra Ana Maria. Juca Chaves, a história da música popular brasileira. É uma descrição, sem dúvida nenhuma, mesclando as duas formas, a visão psicológica, ou seja, a subjetiva, e a visão física, a visão prática, ou seja, objetiva. Descrever é agradável. Receba como exercício, faça a descrição da imagem que está lhe vindo à mente nesse instante. Utilize 5 linhas para isso. Coloque no papel. Não perca tempo em imaginar, mas o que os outros... Não. Coloque no papel. Descreva sua emoção. É algo fácil? Não é. Mas comece por aí. Imagine que você está colocando agora no papel sensações. Está fazendo, às vezes, daquele que viaja pelas palavras. Faça essa viagem. Mudando de assunto, mas permanecendo no texto, eis a hora da narração. Quem não gosta de um caos? Quem não gosta de uma história? Todos nós gostamos. Narração, na verdade, é uma filha da descrição. O elemento de narrar, o ato de narrar, é descrever de forma mais completa. Por que descrever de forma mais completa? Porque através da narração nós contamos uma história com todos os elementos descritivos possíveis. É isso que nos faz viajar. Sim, a viagem com palavras se dá, como dissemos, através da descrição, mas agora para contarmos uma história. Contarmos uma história assim. Vejamos se você lembra, pense conosco. E eis que naquela manhã, uma senhora, mais ou menos 80 anos, óculos, lenço na cabeça, vem com a sua lambretinha. Não farei o som da lambretinha sob pena de você sair da sala, mas vem a senhora e a lambretinha, carregando na garupa um enorme saco de areia. Muito bem, para no posto, na aduana, na alfândega, passa e para ali mesmo. E os fiscais vêm até ela, cumprimentando. Olá, senhora, muito bom dia. Os óculos, com sinceridade, o lencinho na cabeça e o jeitinho meio, dizem, bom dia, moço. Bom dia, seu policial. E está ali a senhorinha, muito simpática, muito querida. Então os policiais, com ar sisudo, sério, perguntam, a senhora transporta alguma coisa? Não, meu filho, só areia, disse ela.
só areia. Mas espere aí, que situação estranha. Uma velhinha em uma lambreta transportando areia de um país para outro país. Aí tem, com toda certeza, dia após dia, os fiscais se perguntavam, essa velhinha tem cara de trambiqueira, ela no mínimo é traficante, mas ela trafica o quê? Ah, ela é contrabandista. Não, mas não, pensavam outros, mas ela é uma senhora, podia ser a sua avó, não fale mal dela. E ficavam nessa discussão, e todas as manhãs lá vinha a senhorinha na lambreta e no final da tarde voltava a senhorinha na lambreta. Alguns já começavam a ironizar dizendo, gosta de areia, talvez tenha uma paixão pela areia. Mas um dos policiais, um dos fiscais já não conseguia dormir mais. Brigava em casa com a família, desesperado. O sono não vinha. Essa mulher é contrabandista, como é que eu vou provar isso? Eu não aguento mais. Um dia ele chega para ela e diz assim, dona, a senhora não me leve a mal. Eu tenho brigado com a minha família. Ontem quase bati em meu filho, pequenininho. Eu não consigo mais dormir, não tenho paz. Eu vou pedir demissão. Eu sei que a senhora contrabandeia alguma coisa, mas eu não tenho mais paz. Olha, faz o seguinte, a senhora pode continuar, mas eu preciso saber. Essa angústia, essa inquietação não me permitem mais respirar. Diga para mim, por favor. A velhinha olha para ele, os olhos marejados, quase lacrimejando. Ela olha novamente, pensa, repensa e diz assim, o senhor promete que não espalha? Ele olha para ela, o ar interrogativo e diz assim, não espalho. É lambreta. É lambreta. E a história termina aqui. Que bela narrativa, é um conto. A Velha da Lambreta. É um continho tão simples, mas tão gostoso. E eu tenho certeza que você que está me vendo agora ficou imaginando. Imaginou a senhorinha? Deve ter imaginado a vozinha? Não faça isso. Mas imaginou uma velhinha? Imaginou a lambreta? Quais as cores? Imaginou os fiscais? A alfândega, a aduana, o posto? Imaginou sim. Imaginou a cena, a discussão, o desespero? Imaginou. A viagem pelas palavras permite isso. Por isso escrever é tão gostoso, por isso escrever é tão bom. Escrever é um processo de colocar as coisas e você pode fazer. Agora, o mais importante, apliquemos isso. A narração juntou vários elementos descritivos, você pôde perceber. Inúmeros elementos descritivos. Percebeu também que dentro da narração existe um enredo? Sim. O enredo é a história. O enredo, em uma narrativa, em um texto narrativo, ele pode funcionar de duas formas. Ele é linear, sequencial, começo, meio e fim, ou ele pode ser não linear. Não há um começo definido, ou um meio, um fim, muitas vezes há. Exemplos práticos. Machado de Assis, voltemos a Machado. Machado e Memórias Póstumas de Brás Cubas. O enredo ali é não linear. Você que gosta de cinema, que gosta de filme, que lhe parece o Efeito Borboleta, Sexto Sentido, Amnésia e tantos outros filmes que trazem uma não linearidade, ou seja, a história é quebrada. Então, o princípio da narrativa é observarmos, num primeiro momento, lógico, o enredo, se ele é linear ou se é não linear. Na sequência, para fechar a nossa conversa de hoje, observe o foco narrativo. Qual é o foco narrativo? Primeira pessoa ou terceira pessoa? Qual foi a sua narração? Você contou a sua história? Então, a narração é em primeira pessoa. A narrativa foi contada de forma distante? Alguém apenas observou? Então, é a narração em terceira pessoa. É assim que funcionam as narrativas. No próximo encontro, fechamos a narração e vamos ao encontro da dissertação. Obrigado.